Oi, gente, sejam bem-vindos ao Frame a Frame, podcast de curtas aqui da FAP. Eu sou Júlia Gitti, aluna de jornalismo, e em cada episódio eu entrevisto os alunos ou ex-alunos que realizaram curtas aqui na FAP. Hoje recebo Ana Clara e Mel do curta Eu Não Entendo Ser Humano de Apartamento. Oi, gente! Oi, tudo bem? Passando para lembrar que o filme está disponível no YouTube e agora a gente vai passar um trechinho para vocês. É possível se alimentar em diferentes lugares, na cafeteria, no restaurante ou em casa. Estudar também é possível em diferentes locações, na praça, na sala de aula e em casa. Dormir é diferente, só é possível dormir em casa. Ou em um apartamento. Para começar, eu queria saber um pouco sobre vocês. A gente sabe que a FAP é muito conhecida pelo curso de cinema. Como é a experiência de vocês estudando aqui? Vai lá, você começa. Não, você começa. Não, vai você. Olha, é bem bacana. Eu acho que a gente tem muitos contatos, muitas chances de trabalhar com bastante coisa, muito conhecimento. As aulas têm bastante aulas práticas e eu acho que isso já acaba inserindo a gente no mercado também. E logo no primeiro semestre a gente já começa fazendo filme. Então isso já é um diferencial, sabe? A gente já começa ali vendo como é que é o negócio na ação mesmo, né? Sim. Eu acho que pra mim a FAP é meio que, tipo, um sonho, porque eu passei pra cá pelo ProUni. Então, tipo, eu não conhecia a FAP e eu não sabia pra onde que eu tava me metendo quando eu me inscrevi. Falei, tipo, minha nota vai passar, então eu vou pra lá. E aí eu descobri que é, tipo, muito bom, assim, eu adoro as aulas e se hoje em dia eu faço estágio, é por causa que eu estudei aqui, porque eu conheci gente que, enfim, tem contatos e as aulas são ótimas também. E é isso. E eu vim do interior, então, tipo assim, era mais desconhecido ainda pra mim e tá valendo muito a pena, sabe? Sair lá da minha casa, vivendo nesse caos de São Paulo, mas tem todo o meu coração. E você já tem algum objetivo, alguma área específica que vocês querem seguir dentro do cinema? Sim, a gente pode falar, você que você já tá mais... Tá. As áreas que eu tenho quase 100% de certeza que eu vou continuar é produção e direção de arte. Eu amo, de paixão. Sim. Mas quem sabe? Quem sabe, né? Ninguém nunca sabe. Eu também é a mesma coisa que a Mel, mas eu sou produção e direção. Aliás, meu filme acabou de passar no pitching, agora eu vou dirigir de fato, e sempre foi um sonho, um desejo muito grande, mas também tenho muito interesse pela direção de foto também. Mas é isso. Vocês têm alguma inspiração, algum diretor que fez vocês entrarem no cinema, ou até continuar aqui nessa área? Sim, pode... Vai lá, Tá bom. vez. Eu acho que quando eu assisti 8,5 do Fellini, eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero, eu vou fazer cinema. Então, pra mim, um grande diretor que me inspira bastante é o Fellini e também a Agnès Varda, que, tipo, uma grande mulher diretora. Eu também sou mulher no cinema, a gente sabe como é complicado. Então, ela me inspira bastante. Ambos me inspiram bastante. São meus guias. Pra mim, não foi um diretor, mas foi um filme que se chama Eles Não Usam Black Tie. Que depois que eu assisti esse filme, eu fiquei tipo, eu quero fazer cinema brasileiro. E, tipo, é possível, sabe? Então, pra mim, foi isso. E depois disso que eu fui conhecendo os diretores e fui gostando cada vez mais. Ana, você fez a montagem do curta e Mel, você dirigiu. Como foi essa experiência pra vocês? Foi bem louco, né? Foi louco. Acho que as duas partes foram muito loucas. A direção foi louca pra mim, porque primeiro, eu tava no primeiro semestre da faculdade, tipo, eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Mas a gente recebeu o roteiro de um colega nosso, e era um roteiro muito legal, eu fiquei tipo, caramba, muito bom. Aí a gente fez os ajustes no roteiro de coisas que seriam possíveis e começamos nossos processos de direção. Foi um trabalho muito conjunto, assim, foi. Muito entre amigos, muito bacana. E a gente foi descobrindo muita coisa durante o documentário, entrevistando as pessoas e buscando imagens, pesquisando sobre essa pauta que a gente parou pra pensar realmente. Todos os curtas-metragens foram feitos dentro de um apartamento e é uma coisa que acontece aqui em São Paulo. Muitas pessoas moram em apartamento. E o processo de montagem também foi muito importante, porque é quase 100% um filme de montagem. E foi muito louco porque isso ninguém sabe, mas 2 semanas antes da gente entregar, né? A gente já tava com todo o material pronto, metade dele. E aí
o material a gente perdeu. E a gente teve que regravar muitas coisas e editar, assim, muito em cima da hora. E aí ficava eu e a Ana, o dia inteiro. Lá na sala do iMac, assim. Ficava eu e ela, eu querendo matar a Ana. Porque às vezes você assiste uma coisa tantas vezes, você começa a ver uns defeitos que não existem. Sim. E eu ficava assim pra Ana, arruma isso. E ela, eu quero ir embora. E aí foi ela começava a rosnar. Foi tenso. Foi, mas o mais tenso de tudo, nossa, foi perder esses arquivos. E aí, tipo, eu pesquisei um programa de recuperar imagem. A gente comprou o programa, tentamos recuperar e a gente perdeu dinheiro, não recuperou, regravamos, mas acho que tudo valeu muito a pena. Nosso filme é nosso bebezinho. Com certeza valeu muito a pena. Sim. Eu queria agora que vocês imaginassem que vocês estão explicando curta para uma pessoa que não assistiu. Como que vocês descreveriam ele? Uau! É um fluxo de pensamento. Assim, é como se você pensasse em algo e você destrinchasse dentro da sua cabeça. Quando você começa a pensar em alguma coisa, e aí você vai pensando em outras. Isso aconteceu com a gente quando a gente começou a refletir sobre o porquê que todo mundo grava curtas dentro de apartamentos. Porque tudo acontece em apartamentos. E aí foi levando, e aí você vai ver se tá falando sobre o Godzilla. Exato. Entendeu? Que ele morava em apartamento. E no final das contas ele também morava. Ele não morava, ele destruiu todos de Tóquio. Exato. E não necessariamente esse curta, esse documentário, ele tá falando uma coisa concreta. A gente tá inventando muitas coisas, mas de fato é um questionamento para as pessoas começarem, tipo, a refletir que tudo tá acontecendo dentro de um apartamento e é um ambiente tão pequenininho para tanta criatividade que o ser humano pode chegar e vivências que pode ter para fora do apartamento. Muitas vezes a gente vai de um apartamento para ir pro outro e é isso. Então, basicamente é isso. O que vocês acham que influenciaram vocês a criar esse tema que é tão existencial, mas ao mesmo tempo tão cotidiano, tão do dia a dia? Primeiro, eu acho que a gente deve falar o que inspirou mais a gente a criar esse docu-ensaio, que é a Ilha das Flores. Que não necessariamente é a mesma temática, mas é a mesma linguagem. E eu acho que é isso, que a gente começou a refletir. E é meio que uma reflexão que eu e nossos amigos a gente tem sobre as pessoas e o nosso ciclo de vivência trouxe pra gente e como isso reflete pra fora do nosso, como que eu posso dizer? Nosso social? Nossa bolhinha? Nossa bolha, entendeu? Eu acho que foi isso, acho que foi uma coisa que a gente pensou mais em olhar pra gente do que pra fora. Porque você fala, vou fazer um filme. E aí você pensa em olhar em tudo que tá em volta, mas você esquece de olhar... Nunca fala da gente. Tipo assim, olha a gente fazendo aqui filme, por que a gente não fala disso, né? Sim. Acho que foi meio isso. E como foi o processo de desenvolvimento do roteiro? Ok. Então... Tá. Quer que eu explique? Ok. Explique. Na verdade, o roteiro... A gente tinha um colega de classe e ele veio com o roteiro basicamente pronto, porque ele teve um insight maluco. Ele escreveu, tipo, numa doideira, ele num escreveu bar, tudo. E ele escreveu, tipo, a maior parte da estrutura do roteiro veio dele. E aí... Só que quando a gente leu o roteiro, tinham coisas que eram impossíveis de fazer. Tipo assim, no roteiro tinha uma coisa de maquete, tipo, uns negócios assim. A gente teria que comprar o Godzilla e fazer stop motion. Era uma coisa meio assim. Não tinha tempo, nem verba, nem manjava disso. Era um sonho e um papel, assim. Era um sonho, E aí, basicamente, eu sentei e aí eu comecei a destrinchar esse roteiro, partes por partes. Eu fui vendo que era viável ou não. E que, ao mesmo tempo, continuasse do que ele queria, né? Sim, a gente manteve a ideia original do roteiro dele. Só foi adicionando coisas viáveis de se fazerem. Sim. Mas, foi isso. Mas foi um trabalho muito em grupo também. Mas a Mel também ajudou bastante no roteiro. A adaptar para os nossos meios. Mas foi um desenvolvimento muito legal, porque a gente ia pensando, tipo, como é que a gente vai falar de tal tópico? O que a gente vai colocar aqui? Como é que a gente vai fazer? Tipo, quando a gente teve a ideia daquele negócio de ser a Ana, tipo, a Ana virando os metros quadrados, tipo... Da onde que surge isso? É tipo tudo conversa que a gente teve, assim, sentado. A gente sentava numa roda e começava a falar e, tipo, a gente ficava umas 3 horas discutindo e ia
pra um outro lugar. Uma ideia que vinha de uma coisinha, assim, já virava outra coisa. E basicamente dos nossos outros curtas, as ideias surgiram assim pro roteiro. De uma conversa, um insight, aí vira uma história mirabolante. É que esse do apartamento foi meio tipo, como é que a gente vai tornar isso que tá escrito aqui visível, né? Porque tinha muitas coisas que eram técnicas, às vezes, Sim, né? Tipo, será que a gente ia usar imagem de arquivo? Ou será que a gente ia fazer? Então foi meio esse lugar de conversa aí. E a montagem é um ponto alto do filme, né? Porque ele casa muito com o texto. Como foi essa experiência de casar a montagem com a narração? Quem narrou? Como foi isso? Como a gente disse, foi um processo árduo, né? Foi. Quem narrou foi do nosso grupo. Ele fez som e também narrou. Fez foto, verdade. E a voz dele não é daquele jeito. Ele impôs de um jeito que a gente nunca tinha escutado antes, né? E eu acho que pra montagem foi um processo foi muito bacana, porque eu e a Bel, a gente ficava pesquisando imagens em... Como é que era o nome? Público? Imagens públicas e sites. Imagens de arquivo. A gente ficava caçando no YouTube, assim. Sim, a gente pesquisava coisas muito específicas e aí ia entrando num vídeo, entrando em outro, pra gente achar exatamente aquele frame que a gente queria. E a gente queria também pegar imagens com um aspecto mais vintage, eu diria, e antigas mesmo. Pra ficar um negócio assim, que parece que é verídico, mas não é, entendeu? Sim. Porque muitas vezes também fala do passado, né? Tem toda essa questão, né? Das referências. Mas... Enfim. E até a gente achar um vídeo, um take exato do Godzilla derrubando prédios, a gente teve que assistir bastante filmes do Godzilla. Muitos filmes de explosão. Que estranhamente tem muitos do Godzilla. Tem. Muitos filmes de explosão. Foi tipo assim, eu gostei dessa explosão. Não, eu gostei dessa explosão. E aí era meio... E sobre os chineses. Os chineses trabalhando. E os... que era artistas, que era o roqueiro de Mogi das Cruzes. A privada. A privada, colocou no YouTube, tipo assim, privada abrindo. Então a gente quis trazer também uma coisa muito de comédia, sabe? Paródia. Então foi bem uma pesquisa que a gente fez. Foi uma pesquisa, processo de montagem. Sim. E eu mandava pra Ana assim, olha esse vídeo que eu achei e tal coisa. Sim. E nos bastidores, alguma coisa aconteceu de forma inesperada que vocês acabaram mantendo no curta? Acho que não, né? Não, mas tiveram as entrevistas que a gente fez. Porque eu não sei qual a versão que vocês viram. Acho que foi a última. Não, eu acho que tem entrevistas no final. Há 2 versões. Tem uma que tem algumas entrevistas no final. E a gente foi... Essa história é legal, vou contar. A gente foi no... O Caio, que foi nosso locutor, ele mora em Osasco, muito longe, pobre Caio. Mas lá lá perto de onde ele mora, tem um complexo de apartamentos. É um lugar bizarro. É tipo... cidade. É uma cidade. De apartamentos. E lá dentro tem vários diferentes prédios. Tipo assim, são prédios que tem condomínios diferentes. E lá foi tipo assim... fonte da sabedoria pra gente. Sim. E aí, inclusive, dentro desse próprio condomínio tem mansões, tem casas. Então tipo como se fosse uma cidade dentro da cidade. Tem mercado, loja. Tem academia. As pessoas não precisam sair de lá. Literalmente elas não saem de lá. Elas vivem lá dentro. Numa bolha social, assim, muito fechada. É bizarro. E aí a gente descobriu, né? A gente ficou assim... Exato. Uou. E é um lugar insano mesmo. Sim. E aí lá a gente foi conversar com os amigos da mãe do Caio. Que moram lá, e a gente queria saber as experiências deles. E eu diria que a coisa, assim, que foi meio inesperada foi ouvir os depoimentos deles, né? Sim. Porque eu fui com umas perguntas prontas, mas tinha umas pessoas que elas saíam muito, tipo aquela moça, eu esqueci o nome dela. Eu também, mas ela era muito fofa. E ela era meio... toda animada. E ela foi falando de coisas, e a gente ficava, tipo... Quê? Tipo... E ela foi puxando muitas coisas, Então foi uma pesquisa muito legal. Que a gente entrevistou tantas pessoas e a gente não colocou tudo no documentário, mas tem um material bruto bacana. Exato. Dá pra fazer outro documentário, sabe como isso? E foi uma coisa bem inesperada, porque a gente esperava que seriam respostas mais... diretas. E aí acabou... Sempre uma coisa vai levando a outra. Então, o título do curta veio dessas entrevistas ou já era algo planejado? Não, isso aí foi engraçado, porque na verdade eu tava fazendo uma pesquisa sobre apartamentos no geral. E aí eu achei um poema que se chama Eu Não Entendo Ser Humano de Apartamento. Eu esqueci quem escreveu, porque é um poema meio de internet, assim. E aí... Mas depois eu coloco se precisar. Mas, enfim, era tipo um poema que falava...
trazia muito isso, né? Dessa ideia que a gente tava trazendo no filme. E aí eu fiquei, eu realmente não entendo cinema de apartamento. E aí ficou. E aí fez a fala. Uma amiga atriz nossa falou. E aí a gente colocou assim, no meio final, disfarçado como uma entrevista. A fala do final é fake. Não queria acabar com a imaginação de vocês, mas é fake. E como foi a escolha do elenco, da equipe, dos atores? Como foi? Todos nós. Sim. Eu quis a Ana, eu escolhi a Ana como a nossa atriz, porque primeiro que ela morava perto, ia ser mais fácil. E a Ana é carismática, por carinho. E eu queria que fosse a Ana, não sei porquê, mas enfim. E eu acho que, tipo assim, a gente foi escolhendo meio, tipo assim, quem que não apareceu ainda na câmera? Fulano, então vai aparecer nessa cena. Então foi meio assim. E eu acho que foi bacana escolher uma personagem feminina, porque tem um momento que o Caio está com o mesmo pijama que o meu. Ficou engraçado. E aí isso fica muito engraçado. E aí, a única atriz que teve de fora foi uma amiga do Caio, porque a gente cita, né, a parte sobre os japoneses serem pintores, e aí ela tem ascendência japonesa e ela topou essa loucura. Ela topou, a gente morrendo de medo de não pegar bem. E ela arrasou. Assim. E ela arrasou, ela arrasou, né? É um plano que eu gosto muito, aquele dela do zoom out. Eu amo aquele plano. Enfim, essa foi meio isso. E agora uma pergunta bem rápida, talvez meio difícil. Eu queria que vocês descrevessem o curta em uma palavra apenas. Uma palavra... uma palavra. Posso falar? Pode. Prédios. Prédios. Mas escolhe outra. Eu acho que pensamento. Eu acho que é um puro pensamento aquilo. Sim. Assim, é um pensamento de prédios. Fica difícil colocar em uma palavra só. E pra finalizar o episódio, eu queria que vocês citassem os seus top 3 filmes favoritos. Vai lá. Não, você começa. Tá. Meu top 3, eu diria que é Terra Estrangeira, do Walter Salles. O Pagador de Promessas, que é um filme muito bom. Muito bom. E La Reine. São meus filmes do coração, minhas raps. Os meus são A Falecida, que tem a Fernanda Montenegro. Do Leon Hitzmer. Eu não sei como é que fala sobre o nome dele. E Nelson Rodrigues. Noite de Cabiria, do Fellini. E As Semanas de Deslumbramento de Valéry, que é um filme polonês. Que eu não lembro o nome da diretora, mas é uma diretora. Que é muito difícil de falar o nome dela. É isso. O episódio de hoje tá chegando ao fim. Foi muito bom ter vocês aqui apresentando esse curta maravilhoso. Mas antes da gente terminar, eu queria que vocês divulgassem as redes sociais de vocês para que a gente possa acompanhar mais os seus projetos. Claro. Vai lá, você primeiro. O meu Instagram é Ana Clareana e meu TikTok também. E lá eu divulgo tudo. Até uns vlogs. E o meu é @melemiliano e tem um underline no final. É isso. Obrigada pelo convite, gente. Esse foi o Frame a Frame. Não deixem de seguir as nossas redes sociais, @Rádio TV FAAP e @Frame a Frame Pod, para vocês acompanharem os próximos episódios e as novidades. É isso e um beijo. Tchau.